Olá, tudo bem com vocês? Se você é fã de doramas, veio ao lugar certo. Hoje vamos falar sobre as séries policiais que são sempre um verdadeiro sucesso. A princípio, tramas como as de CS, NCIS e Criminal Minds nos ensinaram tudo, e mais um pouco a respeito desse tema. Contudo, tais tramas nos trouxeram uma visão norte-americana desse gênero. Agora, com a popularização dos dramas coreanos, também podemos acompanhar a visão sul-coreana do mesmo gênero. Afinal, para quem está em busca de séries com muita ação, suspense e histórias incríveis, os doramas policiais são a escolha certa. Assim como quase todos os K-dramas, as tramas contam com apenas uma única temporada, que normalmente garante um final satisfatório. Nesse sentido, os doramas costumam ser únicos, afinal as séries de TV americanas são enormes, contam muitas vezes com mais de 10 temporadas. Uma exceção é Voice, que já possui 4 temporadas e está com a 5ª confirmada. Desse modo, como os episódios giram em torno de 1 hora de duração e dificilmente passam de 16 episódios. O foco mesmo é ação e enredo, assim garantindo pouco foco nos personagens e seus relacionamentos, já fique sabendo disso. Mas com alta produção, suspense e muita ação, tais doramas policiais garantem uma história que nos prende do começo ao fim. Desse modo, a cada episódio a nossa curiosidade vai aumentando para desvendar os mistérios junto aos personagens. Por fim, garantimos uma lista com os melhores doramas policiais para assistir na Netflix ou Viki, que garantem um enredo intrigante. Além do Mal, mais conhecido como Beyond Evil, é um dos doramas policiais mais recentes desta lista. A série de televisão sul-coreana foi ao ar pela emissora JTBC entre fevereiro e abril de 2021. Já a trama acompanha o personagem Lee Dong-sik, um sargento da subestação de polícia de Manian da delegacia de polícia de Munju. Enquanto isso, An Jo-won é um detetive de elite da equipe de investigação criminal internacional. Contudo, ele é transferido para a mesma subestação que Dong-sik. Nesse contexto, a fim de pegar um serial killer, eles acabam infringindo a própria lei e passam a questionar a inocência de todos que estão envolvidos no caso, até mesmo eles. Afinal, quem é o monstro? Police University é um dos doramas policiais mais diferentes da lista, afinal traz assuntos bem especiais, em um verdadeiro ensinamento da profissão. Desse modo, a série sul-coreana foi ao ar no ano de 2021 através do canal KBS2. A trama retrata a vida de vários recrutas e instrutores da National Police University. Por sua vez, a história gira em torno do experiente detetive, especialista há 20 anos em detectar crimes de homicídio. Após uma investigação que fracassa, ele é enviado para ser um instrutor em uma universidade. Logo após, conhecemos Sun-ho, que coloca suas técnicas de hacker em prática ao tentar roubar fundos de jogos ilegais, a fim de pagar a cirurgia do seu pai adotivo. Sem sonhos sobre o seu futuro, ele acaba se apaixonando à primeira vista por Kang-hee, que sonha em ser uma policial. Desse modo, ele deseja seguir seus passos e também entra na universidade. Por fim, os três formam uma boa equipe de investigação. Juntos, eles atuam contra toda a corrupção que acontece na escola. Por fim, vamos ver os conflitos e amizades dentro da universidade, entre alunos e professores, assim como a corrupção envolvida. Outro entre os doramas policiais de grande sucesso é The Good Detective, que foi ao ar também pela emissora JBC. Por sua vez, a trama se passa em Incheon, Coreia do Sul. Desse modo, somos apresentados a Kang Do-chan, que trabalha como detetive na mesma cidade por 18 anos. Ele investiga os casos através de sua experiência e conexões pessoas, ignorando técnicas científicas ou raciocínio. Logo depois, conhecemos Oh Ji-yo, é um detetive de elite com 9 anos de experiência. Ao contrário de Do-chan, ele investiga os casos usando evidências concretas, se atentando aos detalhes com pesquisas dos criminosos. Apesar de ser um homem rico após herdar uma herança do seu tio, ele possui alguns traumas e é completamente apático. Por fim, conhecemos a repórter Jin Seok-yoon, que já está há 5 anos em seu cargo e é apaixonada pelo que faz. Nesse sentido, acabamos por ver os dois detetives se unindo para reabrir um caso de 5 anos atrás. Afinal, o veredito era de pena de morte para o assassino Lee Dae-shu. Contudo, Do-chan foi responsável por prendê-lo e ao revisar o arquivo descobre evidência que poderiam inocentar Dae-shu. Por fim, o personagem precisa enfrentar o dilema entre ameaçar sua longa carreira ou procurar a verdade, salvar um possível inocente mas ser severamente punido. Me Abrace, ou como é conhecido como Endiugme,
é um dos doramas policiais com o enredo mais envolvente desta lista. A trama foi ao ar pela emissora MBC. Por fim, a história acompanha o casal Do Jin e Jae-ri, que se conheceram durante o ensino médio e foram o primeiro amor um do outro. O menino é quieto e misterioso, enquanto a menina é filha de uma atriz popular. Contudo, o pai de Do Jin é um psicopata e também um assassino que mata os pais de Jae-ri em um crime horrível. Desse modo, a relação pura do jovem casal chega ao fim após a tragédia. Após muitos anos, Do Jin se torna um detetive, tratando sua família como sua riqueza, sendo um bom homem. Contudo, o rapaz desenvolve transtorno de pânico, devido ao seu passado infeliz. Enquanto isso, Jae-ri é uma atriz que seguiu os passos da sua mãe. A garota sofre de estresse pós-traumático por ter visto sua família inteira ser morta. Mas por uma curiosidade do destino, os dois acabam se reencontrando enquanto adultos. Entretanto, apesar de ainda nutrirem sentimentos um pelo outro, é muito difícil esquecer o passado, ou até mesmo se perdoar. Outro entre os melhores doramas policiais é a produção sul-coreana Live. A série foi ao ar entre março e maio de 2018, nos sábados e domingos pela emissora TVN em horário nobre. Por fim, a trama de Live fala sobre as histórias de policiais das mais diversas áreas, com cargos iniciais até superiores, como cabos, capitães, entre outros. Assim, todo o enredo gira em torno dos incidentes que acontecem em uma academia de polícia. Nesse sentido, as histórias focam em todos os personagens que dão a vida pelo trabalho. Então, vimos o grupo atravessar por momentos alegres, mas também todo o sofrimento e dor da profissão, que, por sinal, é uma das mais movimentadas e estressantes do mundo. Apesar de ser um K-drama um pouco mais leve com comédia e do gênero Slice of Life, ainda carrega toda uma história dramática por trás. Muito diferente dos outros doramas policiais ou de qualquer outro drama, Voice conta com 4 temporadas completas e uma que está a caminho. Mas nessa lista, vamos falar apenas da primeira temporada do programa, que ocorreu em 2017. Assim, a série foi ao ar pelo canal OCN. Enquanto isso, a trama de Voice, conhecemos Kang Ko-jo, uma policial durona que possui a audição bem melhor do que as pessoas comuns. Desse modo, ela trabalha em um call center, que recebe os chamados de pessoas em perigo. Contudo, recebe em serviço a ligação do seu pai, que é assassinado, enquanto ela ouve tudo. Enquanto isso, Mo Jin-hyuk é um detetive que foi culpado pelo assassinato de sua esposa, enquanto estava trabalhando. Por fim, ele se sente muito culpado por não conseguir proteger sua esposa e passa a investigar o caso. Desse modo, ele e Ko-jo se unem com a equipe Golden Team para resolver o caso do serial killer que está ligado com a morte dos seus familiares. Em mais um entre os doramas policiais, podemos conferir Tunnel. A série sul-coreana foi ao ar através do canal OCN. Por sua vez, o roteiro conta a história de Park Chan-ho, que trabalha como detetive de sucesso no ano de 1986. Na época, uma pequena cidade do país estava em caos, após uma série de assassinatos de mulheres. O detetive e sua equipe não conseguem entender como alguém consegue cometer esses crimes sem deixar nenhum rastro. Entretanto, após sua filha estar em perigo, o detetive volta ao local do último assassinato. Ele acaba encontrando o assassino dentro de um túnel. Contudo, ele viaja 30 anos no futuro, em 2016. Signal é um dos doramas policiais mais famosos que existe. A produção de 2016 foi ao ar pela emissora TVN. Enquanto isso, acompanhamos a história do profiler Ai Yang, que resolve um caso de sequestro após um culpado desaparecer com um walkie-talkie. Desse modo, ele começa a fazer parte de uma equipe liderada por So-yoon, que procura seu antigo mentor que está desaparecido há 15 anos. Contudo, o aparelho permite que os dois detetives, um do passo e outro do presente, se comuniquem com 15 anos de diferença. Desse modo, os dois começam a resolver vários crimes, mas também impedir que eles aconteçam. Mais um dos doramas policiais um pouco mais diferente é Vocês Estão Cercados, ou como é conhecido, You're Also Surrounded. Enquanto isso, a trama de Vocês Estão Cercados acompanha um grupo de oficiais novatos que precisam proteger o bairro de Gangnam na cidade de Seul. Desse modo, somos apresentados a Ji-young, que testemunha o assassinato da sua mãe quando ainda era criança. Assim, o rapaz decide ser um detetive a fim de investigar o crime que aconteceu com sua mãe. Mais tarde, ele muda o nome para Daegu, afinal, precisa ainda fugir do assassino. Mas um detalhe é que ele possui um QI de 150 e uma fama de durão. Por fim,
O último da lista entre os doramas policiais é o clássico Two Weeks, que foi ao ar em 2013, entre agosto e setembro. A série de ação foi ao ar pela MBC. Na trama, acompanhamos Tai-san, que é injustamente acusado de um assassinato. Enquanto isso, ele descobre que possui uma filha que está com leucemia. Assim, nas próximas 2 semanas, ele faz de tudo para salvar a vida da garota. Afinal, 8 anos atrás, ele era membro de uma gangue criminosa e trabalhava para o chefe do crime. Após uma série de acontecimentos, o líder ameaça sua namorada que estava grávida. Logo, Tai-san concorda em assumir a culpa pelos crimes do seu ex-chefe, em troca que sua namorada fique viva. Por fim, ele chega a levar sua namorada em uma clínica de aborto. Contudo, a garota muda de ideia, e Tai-san só fica sabendo disso 8 anos depois. No presente, ele precisa fazer uma cirurgia para o transplante da sua filha. Contudo, ele acaba envolvido em um esquema de conspiração política. Por fim, acaba novamente sendo um foragido da polícia, tendo que escapar por 2 semanas.